Fala investidor e investidora, tudo bem por aí? Domingão, hora do almoço, espaguete à bolonhesa. Vamos lá comentar um pouquinho sobre a IRB, que voltou para o preço do IPO, preço importante. Já há ali uma pressão compradora na sexta-feira, meio que acreditando num mega desconto. A gente vai dar uma olhadinha no contrato de BTC dela, assim como eu trouxe no Itaúsa. A gente olha também a IRB para ver como que os preços nesses papéis mais voláteis, né, são incrivelmente diferentes no que tange o valor do aluguel, quanto você paga ali para manter sua posição vendida. Então é importante ter essa mensuração, também começar a rastrear a porcentagem de aluguéis vendidos, tá? De contratos vendidos de ações em venda contra o float normal, free float da empresa. Esse é um trabalhinho de formiguinha, de pregão a pregão, a gente tem que fazer, faz parte do mundo de quem é nerds de trading, né, de mercado financeiro. Para você que é investidor, tanto faz, tanto fez, está olhando o longo prazo. Para nós que gostamos aí de apostar no curtíssimo prazo, é importante ver como é que está o float vendido para saber se a ação vai ficar emperrada ou não. Casos homéricos do ano passado, como a Cielo, Cogna, certo? Com muito fluxo, muito BTC, a porcentagem do free float muito alta de BTC, tá acima ali de 3%. Segundo um dos meus mentores, o Gomes da Costa, já começa a ficar difícil, tá? Já começa a ter um pouco de ficar emperrado, vamos dizer assim, o ativo. Então trago para vocês já e a gente finaliza com lucratividade da empresa. Então o último primeiro tri divulgado, vamos lá dar uma olhadinha nesse resultado em termos líquidos, tá? Não vou entrar em detalhes em relação ao balanço divulgado. Eu acho que tem muitos canais de valuation, de contabilidade, que já colocaram para vocês e para mim também um grande número de informação. Eu confesso que sim, valuation, na minha opinião, também é um baita de um achômetro, porque das diferentes lives que eu assisti, nenhuma eu consigo cravar ali, olha, é compra ou é venda, todas é no stand-by, e eu acho que isso tem um certo valor, porque a empresa vem aí de sérios fatos relevantes, tá? O último foi ali a tentativa da nova diretoria de tirar todos os esqueletos de dentro do armário, e foi o mais legal, né? Parece que foi o mais bacana dos últimos fatos relevantes que a gente tem visto, certo? Doa quem doer, aparentemente deu essa ideia, né? Vamos lá, e dando nome aos bois também, o que é legal. Vamos lá falar um pouquinho sobre a IRB, se lhe interessa, fique até o final. Muito bem, senhoras e senhores, então essa telinha é a mesma telinha que eu trouxe para vocês em relação a Itaúsa, onde basicamente o que importa para a gente aqui nesse vídeo é olhar a data de pesquisa, que é dia 2/7, as taxas para você tomador e as taxas para você doador que recebe. Então basicamente, quando vocês estão aqui no site da B3, link na descrição do vídeo, é gratuito, vocês podem ir lá pesquisar e começar a montar a sua planilha daquele ativo que lhe interessa, saber quantos contratos ou quantas ações estão em aberto para aluguel, ou seja, estão vendidas, tá? Quanto do free float da IRBR3 está vendido, e a quantidade está exatamente nessa coluninha aqui, tá certo? É esse número, deixa eu até grifar ele para vocês, acho que fica melhor, pessoal do celular, ó, é esse número aqui que a gente vai ter que dividir, se você quiser saber em porcentagem, em relação ao free float, tá? O quanto do free float representa esse número aqui alugado, vendido, tá? E para adquirir essa informação, tá, a gente vai lá no site do Fundamentei só para ver quanto de ações nós temos ao total, tá certo? Negociadas da IRB. Mas antes, sempre que vocês depararem com esse site da B3 e o histórico dia a dia de saldo vendedor, de quantidade de ações que estão por empréstimo, tá? Empréstimo que eles dizem aqui, é importante vocês tentarem achar uma uniformidade, vamos dizer assim, uma média, uma tendência barra média entre os ativos com valor de aluguel ponderado, e de repente na IRB essa média vocês podem perceber que vai um pouquinho acima, dá um spike aqui. Então o que nós temos aqui? Taxa, por exemplo, média do doador. É importante esse cara aqui, a taxa média do doador, aqui, ó. Tá? Essa faixa de informações que eu quero trazer para vocês, está aqui, ó. Tá? Então, enquanto a Elbor está com 0,63, a Ering 0,19, a Hipermarcas 0,26, Indusval um pouquinho mais alto, tá? Chama atenção.
tá? O Iguatemi mais alto, chama atenção, e de repente IRB 18,93, bom, opa, alguma coisa está de treta aqui, certo? Então, coisas que fogem do padrão chamam a atenção. Se vocês têm o RI cadastrado de várias empresas, vocês perceberam que nos últimos dias aí, alguns ativos, algumas empresas tiveram que simplesmente esclarecer ou perguntar à CVM ou esclarecer à CVM sobre movimentos atípicos nas suas ações, volumes financeiros acima da média de negociação em suas ações. Isso vai muito, tá, do capricho de você, investidor, especulador, em saber volume médio negociado da ação, a porcentagem do free float que está alugada, e isso tudo é de graça, tá? Só e não tem jeito, pelo menos a não ser que você pague algum serviço para fazer isso para vocês, os relatórios, é por isso que sempre tem aqui o apoio ou da Levante ou da Blue Star para tentar trazer essas informações para vocês que eu às vezes não consigo, tá? Porque gravo os vídeos num padrão que muitas vezes não traz essas informações, mas é importante você saber quanto do float está alugado, tá? Qual que é o volume médio de negociação das ações da empresa, para que quando houver algo discrepante, algo diferente, algo que saltar aos olhos da média, opa, você ali é o primeiro a saber, ou o segundo ou terceiro, tá? E aí o sardinha, nós sardinhas, você mulher e você homem, que é sardinha assim como eu, tem uma vantagem enorme em relação aos gigantes, porque a gente é rápido, tem liquidez. Tá? Enquanto o fundo precisa ali emitir 3 meses de ordem, basicamente, para ir liquidando o que ele quer ou vender, ou ir montando posição que ele quer comprar, a gente consegue em um dia, em 1 minuto, em 1 hora, tá certo? Então aqui é um belo ponto que eu queria trazer para vocês, site da B3, tá? E quantidade de ações que estão alugadas em relação ao free float. E para achar o free float, você pode vir aqui no site do Fundamentei, baixar aqui, pesquisar IRBR, e você vai ter essa informação aqui, quantidade total de ações, tá? E aqui o free float, ações no mercado, tá? E aí você faz a divisão, no caso da IRB, só pelos números, tá? Só por essas taxas diferentes aqui, a gente vê que a IRB sim, é uma ação que tem estado bem alugada ultimamente, tá? Não é algo normal da IRB, lógico que aí vem todos os fatos relevantes, todos os probleminhas, tá, que a empresa vem passando. Bom, passada essa parte, links na descrição para você chegar nessa telinha, tá certo? Não é pago, fique tranquilo, tá? Isso não é pago. Bacana. Passado aqui, então, eu trago para vocês agora um dado de fluxo. Então a gente percebe que as ações da IRB têm tido spikes de volume nesse dia e agora dia 2 de julho aqui um belo spike. Tá, vou trazer para vocês, então dia 2 de julho, vamos lá no gráfico, 2 de julho, foi exatamente aqui, esse dia aqui. Quem acompanha o canal há um tempo sabe que eu estou trazendo agora esses dias de extrema variação, tá? O quão importante é saber, e 2 de junho foi esse candle branco de venda aqui, ó, que bateu justamente no IPO, aqui, ó, pum, e no dia seguinte, compra. Então, enquanto o preço estiver acima do IPO e fechou acima do IPO, fechou acima do 8,86 e 9,12, aqui é suporte. E eu tenho mais um pontinho de suporte caprichosamente em 7,94. Essa região aqui é suporte. Legal. Feito isso, a gente passa de novo aqui para os dados. Então, nós temos sim, finalmente, o primeiro TRI computado, uma queda na lucratividade. E vamos lá direto para o lucro, né, que é importante. Então aqui trimestre, lucro líquido, era uma empresa redondaça, né? Então não tinha ali, parecia uma elétrica, um negócio, crescimento de lucro tranquilo e até um spike gigantesco. Sempre que há um prego que se destaca muito, gera aí um martelo para pregar, tá? Às vezes o martelo é má fé, às vezes o martelo é fundamental, né? Existe, é fato. E aqui rolou esquadra, rolou um monte de coisinha por aqui, tá? E a ação vai lá e blum, desaba, voltando aqui a níveis abaixo de 2016, por exemplo. Então esse é o resumo do lucro líquido da empresa trimestre a trimestre, como foi a melhor empresa para se investir, tá certo? Com crescimento aqui, ó, lucratividade bacana, e agora 2020, um ano mega desafiador, voltando aqui a patamares abaixo de 2016. Bacana.
Feito isso, rentabilidade das ações, dinheiro no bolso agora para você, acionista, tá? 2 anos para cá, incluindo dividendos, quem ganha? IRBR3, BOVA 11 ou IVVB? IVVB ganha com 63% de ganho e BOVA 11 com 21% de ganho, está em segundo lugar. A IRB, de 2 anos para cá, contabiliza menos 40% aproximadamente, rentabilidade negativa. Jogo do holder agora, 10 anos. 10 anos, quem leva melhor? Olha a queda da IRB. Até janeiro de 2020, ela batia os 2 ETFs. De repente, ela é a terceira colocada. Tá? Então, quem ganha aqui, IVVB, mas eu quero só trazer esse destaque. Puxar a sardinha para o investidor durante esse período aqui, tá? E puxar a sardinha do trader durante esse período aqui. Opa, rompeu o topo, rompeu o fundo aqui, stop, não tem jeito. Tá? Então, sinais aqui técnicos e boa vida para quem investiu aqui, tranquilo, né? Acho que ninguém reclamou durante todo esse período aí com dividendos e com a valorização do papel. Bacana. Agora, trazendo o benchmark, tanto S&P quanto IBOV contra a IRBR, então a IRBR cai aí 70% em um ano para cá, julho, tá? 19, julho 20, enquanto o S&P sobe 4,5% e o IBOV cai 7%. Análise técnica que eu trago para vocês. Vocês estão vendo todos esses pontinhos bonitinhos. O foco desse vídeo aqui, como eu pretendo atualizar a IRB semanalmente, então o foco desse vídeo aqui vai ser curtíssimo prazo. Se você não é chegado no curtíssimo, não tem problema você pular essa parte e ficar esperto para o próximo vídeo do canal, que não seja sobre a IRB. Mas os dados que eu vou levar em consideração, tá aqui, ó. Pré-pandemia e fim do pior fundo que nós tivemos ali em março e abril. Nós fizemos um movimento forte de queda, uma retração em 50% desse movimento, tá? Um ponto C, para quem aproveitou aí a Masterclass de Fibonacci, também na descrição do vídeo gratuito, 6,3, e agora o alvo é 70,7, 15,34, tá aqui, ó. Esse é o alvo otimista que eu tenho pro ativo, maravilha. Trabalhando com esse tipo de esqueleto aqui, eu tenho os principais fluxos de venda, que eles variam aí de 3,59, nós tivemos aqui 4,57 e finalizamos aqui com 3,95. Então me parece que durante a crise, tá, a IRB varia, tem até aqui um pré-gap aqui, ó. Tá? Esse foi um pouquinho mais, né? 4,57, tá? Me parece que a IRB, durante a crise, ela variou de um topo para um fundo, de uma máxima para uma mínima, cerca de R$ 3,50, tá? A R$ 4,50. R$ 3,50 a R$ 4,50. Nesse exato momento aqui, ela variou R$ 4,26, tá? E atualmente está variando R$ 4,72. Então não me parece que aguardar um pullback de R$ 8,00 seja interessante. Tá, para a IRB deve ficar entre 3,50 e 4,72, que é o atual, vai, entre 3,50 e 4,50. Esse aqui eu não levo em consideração porque teve divulgação de resultado, então sempre dá uma enxergada, dá uma valorizada aqui no movimento. Então vou ficar com esses 4 aqui, ó, 3,50 a exatos 4,26 aqui, 4,57. Legal, eu tenho então a noção de quanto cai de um topo para um fundo, bacana. Tendo em mente isso, vamos lá trabalhar a Fibonacci. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês Fibonacci preço e Fibonacci tempo. Então vocês concordam comigo que desse fundo aqui, tá, até esse topo, nós tivemos uma variação de preço, tá, e tivemos também variação de tempo até chegar nesse topo. Pois bem, quanto tempo demorou, né, em barras? Desse fundo a esse topo, demorou cerca de 18 barras e 27 dias úteis, tá? Esse cara, quando eu utilizo o Fibonacci, tá? Eu pego o fundo, vou até o topo, e aí eu projeto a partir do fundo aqui, ó, a partir desse segundo fundo, bum! Aonde que deu? Deu exatamente no dia 10 de junho, ia chegar ao topo. Então, o mesmo tempo que demorou desse fundo aqui, março, até esse topo, demorou desse fundo aqui até esse topo perfeitamente. Bum! Topo. Crau. Tá? Enquanto o preço
enquanto o tempo dava 10 de junho, o preço, por essa vez, tá? Isso aqui é conteúdo até de curso do meu curso. O preço, dessa vez, estava em 13,10. Então, preço em 13,10, tempo 10 de junho. Bacana, crau. Chegamos e fizemos o topo ali. Agora, o que importa é o lado direito do gráfico. Tá? Então, eu trago esse mesmo cluster de tempo, certo? Mesmo desse fundo a topo, que deu certinho aqui. Agora, eu trago para o fundo atual. Então, se houver uma pancada de alta aqui, essa pancada de alta, começando por esse fundo, tá? Chegaríamos ali em dia 30 de julho, sendo o próximo topo programado dia 30 de julho, tá certo? Bacana. Isso é legal de começar a entender, tá? Como que os fluxos funcionam também via tempo, quanto que demora, tá? De um fundo para o topo. A outra simetria tempo que eu trago para vocês, tá? Não é de um fundo para um topo, e sim de um fundo para o fundo. Então, quanto tempo demorou desse fundo para esse fundo? Vamos plotar para frente e ver onde chega? Legal. Então, eu tenho aqui que utilizar outra ferramenta, desse fundo a esse fundo, chegamos aqui no dia 10 de julho, tá? 10 de julho igualzinho, nada mais, nada menos, tá certo? Então temos aqui data dia 10 de julho para dar certinho, tá? O fundo ao fundo. Então esse fundo aqui, plotado novamente para vocês do celular, recomeçando aqui. Então 10 de julho é um grande candidato para mim, como analista ali que olha também simetria de tempo, como sendo um possível fundo, tá certo? Outra movimentação que eu vou fazer, vocês acompanharam a movimentação que eu fiz de um fundo para o topo, tá? E depois eu plotei a partir daqui e deu certinho aqui nesse dia, bateu o dia com dia, por isso que agora eu estou fazendo isso aqui, certo? Vou até fazer e deixar no gráfico para vocês que eu apaguei sem querer. Tá? Então eu vou pôr verde aqui, ó, sinalizando que eu espero um topo nessa linha, nesse dia aqui, dia 30 de julho, eu espero um topo e não um fundo, tá? Perdão o barulho. Aí agora, o que eu vou fazer é o contrário, é estudar essa pernada de queda aqui, ó. Quanto tempo demorou desse topo a esse fundo e vou estudar aqui, ó. Adivinha onde vai dar? Fundo, topo, perdão, fundo, e aqui eu ponho uma corzinha azul ou vermelha de fundo. Legal, eu espero que tanto fundo a fundo dê no dia 10, quanto a última pernada de queda também finalize aqui no dia 10. Então eu tenho uma grande perspectiva aí para o dia 10, acho que vai acontecer alguma coisa legal. Às vezes passa aí, isso aqui é só entretenimento para vocês, mas só para dar aqui um teaser de como eu trabalho, tanto em relação a preço como em relação a tempo. Eu sempre olho ali clusters, né, que a Carolyn Broden fala, uma das mentoras que eu tenho, fala, sempre bacana você acompanhar a variação de preço e tempo, porque quem aperta o botão ali geralmente repete a dose, tanto no tempo, quanto na quantidade, quanto na variação, quanto na intensidade. Então é importante ter os dois a seu favor. E aqui eu trago para vocês então que por enquanto trabalhando com esse fundo, tá? E esse topo, tá? Excluindo aqui tudo o que veio antes da pandemia, o movimento que eu tenho é de suporte em 7,94, 8,86, 9,12. O dia 10 de julho como sendo um dia interessantíssimo para a gente encarar um suporte e começar a subida, e a subida tem essa variação de preço, vamos colocar ela que eu esqueci, A, B, igual a CD daqui, tá? Levaria o preço de acordo com o fundo atual a 14,72, se por acaso a gente invadir para baixo um pouquinho, eu tenho que redimensionar, tá? E dia 10 sendo um belíssimo dia e candidato a suporte, e dia 30 um belíssimo dia candidato à resistência, tá certo? Galera, os alvos estão todos aqui. 10,62 já é alvo, tá? A partir do dia 6, segundona,
esse alvo aqui, que é até parecido com esse pullback, que é parecido com esse pullback, que é parecido com esse e com esse, tá? Com esse aqui também. E o longo, vamos dizer, médio prazo para ela, um mês, tá aqui, ó. 15,43 continua os mesmos do vídeo anterior, 15,27, 14,46, tá certo, galera? Sem mais e sem menos, por enquanto trabalhando com essa informação, aqui estando o risco, né, para essa projeção e aqui estando o alvo para essa projeção. Beleza? Você que está curioso em saber do meu trabalho em relação à IRB, que eu postei alguns vídeos recentemente, porque por causa, né, que tem muitas pessoas envolvidas no ativo, deu bastante discussão, tá? E eu vou deixar aqui o histórico. Na verdade, eu vou deixar o link na descrição do último vídeo, tá? Gratuito 100% para vocês acompanharem o trabalho e ir prestando contas, beleza? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingão e vejo vocês à tarde no vídeo da Via Varejo. Tchau, tchau! Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.